trânsito, porque em menos de 10 dias, 3 mortes foram registradas no trecho urbano da BR-316 aqui em Teresina. 3 mortes por atropelamento na zona sul da capital. As vítimas foram atingidas quando tentavam atravessar o trecho a pé, longe, fora das passarelas que existem no local. E aí, para alertar, para fazer esse alerta, inclusive, não só aos pedestres, mas aos motoristas também, como proceder, como reduzir esses riscos, não só no trecho urbano da BR-316, mas também na própria BR-343 aqui em Teresina, em outros trechos. O Piauí tem uma característica de ter muitas cidades que são cortadas pelas BRs, pelas rodovias federais, na zona urbana. E isso potencializa muito os riscos de acidentes. Aqui no estúdio, nós estamos recebendo o inspetor Leandro Caldas, da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. São dados que assustam e é uma realidade preocupante, esses acidentes constantes, esses atropelamentos constantes, principalmente na BR-316, somente esse ano, 3 casos em 10 dias. Chama a atenção, bom dia. Bom dia a todos. Sim, chama a atenção. Ali sempre foi um trecho crítico ali, considerado pela PRF, trecho crítico de atropelamento de pedestre, né? Tanto que em 2024, ali, se vocês lembram, era 100 km por hora. A gente conversou com o DENIT para reduzir para 80, para ver se reduzia esse número de atropelamento de pedestres. Teve uma redução, mas o que a gente percebe que ainda não foi uma solução que ajudou, mas não foi uma solução totalmente efetiva, né? Tanto que nosso superintendente vai se reunir com o superintendente do DENIT essa semana ainda, para eles tratar sobre isso, outras soluções, né? Para aquele local. Mas, por exemplo, só em 2025 já foram registrados aí 65 acidentes do tipo atropelamento de pedestre, que resultaram em 22 mortes, né? Aí um dado que interessante é que a maioria dessas mortes está envolvendo o pedestre. É o pedestre que está entrando na rodovia sem observar a presença de outros veículos, né? A entrada inopinada do pedestre na rodovia. Por exemplo, dessas 22 mortes, 10 foram pedestre andando sobre a pista, né? 3, entrada inopinada do pedestre. 2, acessar a via sem observar o fluxo, né? E apenas 4, que foi a ausência de reação do condutor, ou seja, das causas aqui, a maioria das causas de atropelamento está envolvendo ainda a questão do pedestre entrar de forma inopinada na rodovia. A gente sabe que a rodovia é uma via de trânsito rápido, né? Então o pedestre tem que ter uma atenção redobrada na rodovia federal, assim como também o condutor, né? Aqui em Teresina, apesar de ser uma rodovia federal, está no perímetro urbano, né? Os condutores têm que ter uma atenção redobrada, pode ter criança, pode ter animal, pode ter idoso, como foram os 3 casos. Os 3 casos que aconteceram de mortes foi com idoso. O que a gente percebe é porque ali são 10 faixas na BR-316. 6 no meio e 2 assim, mais na saída. 10 faixas para o idoso, ou qualquer outra pessoa tentar atravessar, até para mim, qualquer outra pessoa é difícil, né? E ainda tem aquela mureta. Aí o que a gente viu, que eu vi a imprensa cobrindo essa semana, os idosos, as pessoas tentam passar ali, quando chega na mureta, sobe na mureta e fica tentando se equilibrar, né? Aí é nesse momento ali que eles passam um caminhão, aí tem aquele vento mais forte, um carro, aí ele acaba perdendo o equilíbrio e caindo, né? Então ali são 10 faixas, não é para ser feito não é para ser feito travessia de pedestre fora da passarela. A gente sabe que passarela muitas vezes está longe, né? Tem aquele incômodo de subir, tal, mas a forma segura, infelizmente, é o pedestre tentar atravessar na passarela por enquanto, né? A gente está tentando procurar melhorias, né? Vai ser feita a reunião com o DENIT novamente para propor novas melhorias, ou coloca radar, né, para reduzir mais ainda para 60, né? Ou coloca mais passarela, mas a gente vai estudar, né, o engenheiro de trânsito do DENIT vai estudar novas formas ali de tentar resolver esse problema. Mas, por enquanto, o pedestre tem que usar da passarela ou pegar um aplicativo, né, um táxi, fazer a travessia de forma segura, porque está acontecendo muito acidente ali na BR-316. Inspetor, como o senhor bem falou aí, a velocidade máxima permitida ali é de 80 km por hora. É um fato que o pedestre acaba fazendo a travessia inapropriada, porém as passarelas são insuficientes. Pergunta ao senhor, o que é que a PRF pode estar fazendo para fiscalizar
para que se de fato cumpra ali a velocidade máxima permitida. Eu faço aquele percurso todos os dias, tanto pela manhã para ir para o trabalho, à noite para ir para a faculdade. Os carros passam a 150 km por hora. O carro passa aqui e você se assusta. Eu que ando de moto, tem hora que eu quase que perco o equilíbrio. Então, assim, o que fazer para, de fato, fazer com que o condutor faça ali o uso da velocidade máxima permitida por lei? A gente, inclusive, esse ano a gente já fez operações com radares lá, radares móveis, né? Porque a PRF só trabalha com aqueles radares móveis, que é aquela... Parece uma pistolinha azul, pistolinha, né? Isso, né? Então, esse ano mesmo, inclusive, eu tenho imagens lá da gente trabalhando lá, naquele local, fazendo a fiscalização de excesso de velocidade. E a gente flagrou ali condutores com 100, 110, né? E foram autuados, né? Mas ali é a questão mesmo de educação de trânsito. A PRF, ela intensifica a fiscalização, né? Mas o trânsito é um ambiente coletivo, é um ambiente de todos, né? A gente percebe que quanto mais a gente fiscaliza, menos acidentes tem. Mas mesmo assim continua tendo acidentes. O que a gente percebe é que só no ano passado foram 1.487 acidentes. 1.487. E 102 mil infrações. Ou seja, o número de acidentes está refletindo na má conduta do condutor piauiense ainda, né? 1.487 acidentes só no ano passado, é um número alto, e 102 mil infrações é um número mais alto ainda, né? Está refletindo realmente na má conduta. E outro detalhe, existem 3 causas de acidentes. O fator viário ambiental, que é o quê? Buraco na pista, animal na pista, árvore caída. Pane mecânico, é o veículo ali que o condutor não fez a revisão, está sem freio, sem iluminação. E a causa humana. E mais de 70% dos acidentes são causados por má conduta humana. Ou seja, se todo mundo respeitasse os limites de velocidade, se todo mundo respeitasse as leis de trânsito, dirigisse com segurança, 70% dos acidentes e das mortes poderiam ter sido evitáveis, né? Então, a gente fiscaliza, a gente visualiza muitas infrações, mas imagina que a gente não vê fora das rodovias federais, que a gente não está vendo. Então, realmente, 102 mil infrações foi o que a PRF viu. Imagina que a gente não está vendo. Inspetor, nós estamos chegando no período chuvoso e nesse trecho que compreende aqui o elevado da Miguel Rosa até ali a entrada do Eduardo Costa, a gente encontra alguns trechos em que, até no período não chuvoso, por algum motivo, acumula água na pista. E às vezes fica imperceptível. O risco de uma aquaplanagem é muito grande. O que é que a PRF pode estar fazendo para identificar esses problemas, esses trechos que oferecem risco à população nesse sentido, e está pedindo para que o DENIT possa estar solucionando esse problema? Olha, a PRF ela faz rondas nas rodovias federais em todo o Piauí. E toda vez que a gente visualiza um buraco, algum defeito na rodovia que pode gerar acidente, a gente faz um ofício encaminhando para o DENIT, né? A equipe de plantão encaminha para a superintendência no dia, né? Tem uma parte de área que a cada 24 horas é atualizada, encaminha os dados para a gente e a gente encaminha para o DENIT. Mas muitas vezes a gente não vê essa questão da aquaplanagem. Então, até o próprio motorista ele pode ajudar a gente. Se ele vê um ponto que está na rodovia federal, que está acumulando água, né, que o certo é não acumular, né, nas rodovias federais. Está acumulando água, pode gerar acidente, a gente tem todo o interesse em ir naquele local, visualizar. A gente visualizou, vê que pode gerar um acidente, a gente vai fazer um ofício para o DENIT, que é o órgão que faz a infraestrutura das rodovias federais, né? No caso, a gente faz a fiscalização e mantém a segurança. Então, até o próprio condutor, se ele visualizar, ele pode ligar no número 191 ou até para o DENIT para fazer aquela denúncia ali daquele onde um buraco, né? Ou de um ponto com aquaplanagem, que a gente quer mesmo reduzir o número de acidentes. Então, a gente tem todo o interesse. Inspetor, o senhor citava aqui agora há pouco que grande parte desses acidentes, a maior parte deles são causados por fatores comportamentais, por não só do pedestre, mas dos condutores. Como é que está esse trabalho educativo, para além da fiscalização, o trabalho educativo da Polícia Rodoviária Federal para orientar os motoristas, os condutores, os pedestres? Como é que tem sido feito esse trabalho? Se há, inclusive, também uma expectativa de ampliar esse trabalho em 2026? Sim, a gente tem esse objetivo de ampliar. Só no ano passado a gente fez ações educativas e mais de 60 mil pessoas foram alcançadas com ações educativas por parte da PRF, né? Mas o que a gente percebeu? Primeiro semestre, no ano passado, a gente passou o primeiro semestre todo com ação educativa. Foram 60 mil pessoas alcançadas. E a curva da letalidade, o número de acidentes aumentando. Foi até então que o superintendente parou, a ação educativa não está funcionando, tem uma pouca eficácia.
Vamos estudar aqui os dados estatísticos e ver o que está ocasionando o acidente. Foi verificado que o que estava ocasionando o acidente era as pessoas que estavam indo e voltando para o trabalho, né? Dentro do perímetro urbano, no horário de 7 às 9 horas e de 16 às 18 horas. Ou seja, é uma pessoa que está indo e voltando para o trabalho, muitas vezes apressada, né? Fazendo uso do excesso de velocidade, ultrapassagem local proibida. Então, a gente iniciou 40 operações a mais por mês no Piauí a partir de julho. E a partir daí, das 40 operações a mais, do aumento da fiscalização, é que teve uma queda na curva de letalidade. Então, a PRF ela sempre trabalhou assim, com educação e fiscalização. Mas no ano passado, a gente percebeu que, mesmo fazendo muitas ações educativas, a taxa de acidentes não estava diminuindo, mas a gente vai continuar fazendo ações educativas. A gente faz em faculdades, escolas, escola também para crianças, em locais, empresas que fazem transporte de produtos perigosos, dentre outros. Inspetor, um outro ponto aí sobre essa questão educativa. Eu estava lendo, inclusive, recentemente que o mundo vive uma espécie de pandemia da desatenção causada principalmente pelo celular. Uhum. Muitos condutores, inclusive alguns que estão provavelmente nos ouvindo nesse momento pelo rádio, dirigindo pela cidade, fazem uso do celular. Uhum. A pessoa que dirige com o celular na mão, com uma mão no volante e a outra no celular. E aí eu até me incluo nessa estatística, porque eu acho que todos nós que dirigimos, infelizmente, né, pela dinâmica hoje da vida, e às vezes você precisa se comunicar, uma vez ou outra você já deve ter utilizado o celular enquanto dirigia. Quais são os riscos do uso de celular ao volante e como é que a Polícia Rodoviária Federal tem atuado também para coibir essa prática, inspetor? Isso, a gente fez muitos, eu não sei se estou com os dados aqui agora, se der tempo eu procuro os dados aqui de infrações com celular, mas foram muitos. Mas esses atropelamentos pedestres pode se associar também ao uso do celular ao volante, né? Que a gente percebe que o condutor na rodovia federal, ele está atento, mas como você falou aqui no começo, o Piauí tem essa característica de muitas cidades passa por rodovia federal, né? Então, o condutor está na BR ali, dirigindo em alta velocidade, está atento. Na hora que ele chega na cidade que o sinal pega no celular, ele vai pegar no celular. É nesse momento que ele está dentro do perímetro urbano que acontece os atropelamentos de animal e de pedestre. Porque ele pegou o celular, deixa eu olhar o celular. Ele ainda está com alta velocidade, tem criança passando, é um perímetro urbano, tem pessoas passando. Então, é nesse momento que o condutor está com o celular na rodovia federal que está acontecendo os atropelamentos de pedestre. E muitos acidentes que aqui também são causados por essa conduta. Eu deixo até aqui também as recomendações, né? Usar o celular durante a condução do veículo é uma infração gravíssima, né? É uma infração de quase R$300, né? E também fica alerta para os motoristas de aplicativo, né? Eles ficam manuseando lá, colocando o GPS, o Waze, enfim. Manusear o celular enquanto ele está dirigindo também é infração de trânsito, né? Você usar o celular pelo fone de ouvido é infração de trânsito. Você atender o celular pelo fone de ouvido é infração de trânsito. Você atender o celular pelo Bluetooth do veículo é infração de trânsito. Também, essa eu não sabia. Infração leve. Ou seja, o que você pode fazer? Você vai sair de casa, está estacionado, coloca seu GPS com sua rota, pronto. Só vai mexer de novo quando estacionar de novo. Até no sinal vermelho, não pode mexer no celular. Até acontece muito. O sinal abre, todo mundo está parado buzinando porque tem um cara lá na frente com o celular utilizando. Inspetor, o senhor colocou aí, realmente, de fato, nós temos situações em que o motorista por aplicativo, ele necessariamente precisa estar ali se orientando pelo celular. E é proibido. Nós temos aqui em Teresina e também Brasil afora, situações em que o motorista é obrigado a dirigir um ônibus, ter responsabilidade com os passageiros, dirigir e cobrar ao mesmo tempo. Então, é proibido tudo isso. Como é que é proibido e se permite fazer? Se permite, por exemplo, passar um micro-ônibus aqui na PRF, que ele obrigatoriamente tem que passar, e não é coibido, vai o motorista que está cobrando e dirigindo ao mesmo tempo. Por que não é feita essa coibição? Pois é, a questão do celular, vamos lá, a questão do celular. Eu já fui Uber, antes dessa PRF eu era motorista aplicativo, né? O certo é o Uber, o motorista aplicativo, pegar o cliente, está estacionado, bota o GPS até o destino, deixou o cliente, estacionou e vai utilizar de novo, só estacionado. Nem no sinal vermelho não pode.
Já o motorista de ônibus que faz a cobrança é da mesma forma. O jeito certo é ele estar estacionado. Então, entre os clientes, ele está parado, estacionado, aí ele faz a cobrança. Dirigindo, jamais ele pode estar fazendo cobrança e dirigindo. Tanto que o Código de Trânsito Brasileiro diz: todo condutor tem que ter atenção voltada 100% para o trânsito. Por isso que até atender o celular pelo Bluetooth é infração de trânsito, considerado leve, né? Manusear é gravíssimo, atender é leve, né? Pelo Bluetooth. Então, assim, o Código de Trânsito diz: todo condutor tem que ter atenção voltada 100% para o trânsito. Então, como você falou, se o motorista de ônibus estiver cobrando e dirigindo ao mesmo tempo a infração, né? Ele tem que estar estacionado para fazer essa cobrança. Bom, 8:01, que aqui no estúdio também nós estamos recebendo o nosso amigo Tony Silva que cobre diariamente as ocorrências policiais, as ocorrências no trânsito, está aqui no estúdio também. Tem uma pergunta para um inspetor. Bom dia, Tony. Bom dia, Natan, Chico Gomes, a todos os nossos ouvintes. Bom dia, inspetor Leandro. Saíram dados recentemente com relação ao aumento no número de motocicletas, a venda de motocicletas que, de acordo com os dados, mais que dobrou. Ou seja, a Polícia Rodoviária Federal tem aqui no Piauí um grande trecho de área urbana. E isso tem mostrado também que o maior número de mortes com relação a acidentes de trânsito envolvem motocicletas. Como é que a Polícia Rodoviária está acompanhando este aumento significativo, tanto nos trechos urbanos, como também na demais extensão das rodovias federais, inspetor? Realmente, o que você falou é verdade. Mais da metade dos acidentes envolve motociclistas. E mais da metade das mortes, que ano passado foram cerca de 480, acho que foi 480. Mais da metade das mortes foram envolvendo motociclistas, né? Então, eles são a parte mais frágeis, digamos assim, no trânsito. Ou seja, tem que ter uma atenção redobrada, né? Mais da metade das mortes envolveram motociclistas. E um detalhe curioso: mais da metade dessas mortes que envolveram motociclistas, mais da metade deles era sem CNH. Ou seja, são motociclistas pilotando sem CNH, né? Aí o que acontece? Muitos ali não sabem as regras de trânsito, né? A gente sabe que é importante saber as regras. Até me fizeram a pergunta: mas eu sou um ótimo piloto, eu não preciso de CNH. Aí eu falei: tirar a CNH vai deixar você um piloto ruim? Não vai, pelo contrário, vai melhorar a sua condução. É coincidência mais da metade dessas mortes envolverem condutor sem CNH? Eu acho que não é, né? Então, assim, CNH hoje existe vários programas aí de governo, você pode tirar de graça, quem não tem condição pode tirar. Uma infração sem CNH é R$ 880. É o valor que você pagaria para tirar uma CNH, né? Então, assim, mais da metade das mortes envolvendo motociclistas são envolvendo motociclistas. A PRF todo dia faz infração motociclista, principalmente não utilizando capacete. São aqueles motociclistas... Eu mesmo atendi um acidente em Altos, onde uma motociclista, né? Ela pegou uma moto, foi atravessar para comprar um pão. Foi atravessar ali a rodovia para comprar um pão. Nesse momento que ela atravessou, ela falou: não vou colocar no capacete que eu vou aqui na esquina. Foi nesse momento que entrou um pedestre alcoolizado na frente dela. Ela caiu em uma queda simples. Ela caiu e quebrou todos os dentes da frente. Eu cheguei no hospital, ela não sabia nem quem era ela. Perguntava o nome dela, ela não sabia o nome dela. Ou seja, uma queda simples de motocicleta, que poderia ter sido um acidente simples, se tornou grave, porque ela não estava utilizando capacete, né? E é isso. É o motociclista realmente que no Piauí você vê. Você vai aqui no Ceará, você vai aqui no Maranhão, todo mundo está utilizando capacete, maioria. Vai aqui em Altos, vai aqui em Demerval, o PRF está lá direto e parece que é costume aqui as pessoas não utilizar o capacete de segurança. Então o capacete não é para nós policiais, é para você. O que acontece? Eles vão passar em frente ao posto da PRF, aí bota o capacete, aí tira de novo. Aí bota no braço, aí cai, quebra a cabeça e quebra o braço, né? Aqueles que botam no cotovelo aqui, né? É isso aí mesmo. Aí quando cai, quebra os dois. Então assim, é questão cultural mesmo, né? A gente não quer que a gente coloque o capacete para nós, é para você, motociclista. Mais da metade das mortes envolve vocês, então salvem suas vidas. Falando em motoqueiro, tem uns, Tony, que tem uma prática danosa de retirarem o retrovisor, porque alguns dizem que o retrovisor incomoda, outros colocam um minúsculo, e esse mesmo minúsculo só coloca para passar em frente às fiscalizações. Tira, bota no bolso. Passa não, nem um minúsculo não passa, porque o retrovisor ele tem um tamanho mínimo
determinado pela lei, né? É o uso obrigatório, né? É o uso obrigatório e tem um tamanho também obrigatório. Então, esses condutores que botam aqueles minúsculos, a gente tem lá, nos postos da PRF, a gente tem um círculo assim que diz o tamanho do que tem que ser o mínimo do retrovisor. Então, até a pessoa que coloca o retrovisor pequeno demais incorre em infração de trânsito. Inspetor, nós temos aqui duas... Natan, esse esquadrão, inclusive, todos os dias eu venho de moto para cá, aí passa os caras com as zoadas trondosas que incomoda, assusta a gente. O que a PRF pode estar fazendo para coibir e também para estar punindo esses caras que usam essas coisas lá dentro? Todas essas infrações de motocicleta, né, quando a gente visualiza, são feitas a infração e os veículos, muitos são recolhidos, né? Porque esses veículos estão causando acidentes. Então, quando o veículo está com alguma pendência que pode gerar acidente de trânsito, pode colocar a vida do condutor em risco, a gente recolhe esse veículo, né? Ou está atrasado, ou está com algum mau estado de conservação que pode, sim, ocasionar acidentes. O caso do escapamento, ele está alterando o sistema do escapamento, a infração de trânsito também. Então, tudo que você altera do veículo que não coloca o original, você está alterando a característica do veículo original. Então, é infração de trânsito. Então, se for visualizado pela PRF, esse esquadrão aí também é infração de trânsito. Pode falar. Inspetor, nosso tempo está chegando ao final, mas nós temos aqui algumas perguntas, algumas participações. Vou repassar aqui para o senhor. Tem a pergunta do nosso ouvinte aqui, o Murilo. Ele diz o seguinte: bom dia, Natan. Pergunte ao inspetor se na PRF existe metas para multas, né? Se os policiais têm algum tipo de meta. E aí a outra pergunta é do Ricardo Neto. Bom dia. Pergunte para o inspetor sobre o uso de fumê. Qual porcentagem é permitida? Por favor, inspetor. Tá, a gente não tem meta de multas não, né? Muitas pessoas até falam, vocês ganham dinheiro com as multas, quem dera, né? A gente não ganha não. Eu ficaria feliz, mas não tem meta de multa não. A gente tem meta de fiscalização. Então, de fiscalização a gente tem meta. Então, todo dia a gente tem que fiscalizar no mínimo 30, 40, 50 veículos, todo dia tem isso, né? Agora, de multa não. Tanto que a gente pode fiscalizar 50 veículos e não tem nenhuma multa, né? Então, não tem meta de multa. Pergunta do fumê. Fumê nos vidros da frente, que é o para-brisa, e os dois vidros da frente, que é os vidros do condutor e do passageiro da frente. Tem que ter o índice de transmitância luminosa em 70%. Ou seja, trocando aqui em miúdos, o fumê só pode até 30%. Né? Já atrás, nos vidros de trás e também naquele vidro mais atrás, pode colocar 100% se você quiser. Ali não tem nenhuma vedação, não. Agora, na frente é que tem. No para-brisa e nos dois vidros da frente, que são áreas indispensáveis à dirigibilidade, nesses vidros, sim, tem que ter o índice de transmitância luminosa 70%. Ou seja, você vai colocar seu fumê no lugar autorizado, vai ter que ter aquela chancela lá que diz lá 70% de transmitância luminosa. Não tendo isso, e a gente visualizar, incorre infração de trânsito. Inspetor Leandro Caldas, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Quero agradecer aqui a sua participação. Para encerrar, só gostaria que o senhor deixasse os canais da Polícia Rodoviária Federal, como o motorista, os condutores, o cidadão que quer ter acesso aos serviços da PRF, porventura, tirar alguma dúvida ou fazer alguma parceria também no sentido educativo. Quais são os canais, por favor? Isso, a gente está disponível no número 191, né? Qualquer pessoa pode ligar para a gente para informar qualquer situação, como você falou, um buraco, um ponto de aquaplanagem. E também as escolas também, né? Pode entrar, faculdades, pode entrar em contato com a gente para a gente fazer palestras educativas de educação para o trânsito, empresas que fazem transporte ponto perigoso, ou qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ligar para tirar uma dúvida para a gente, que a gente vai estar à disposição 24 horas para tirar essa dúvida. Obrigado, inspetor. Excelente terça-feira para o senhor.